podcast Arte Debater desta semana trata da Feira do Livro, o evento que está em sua 66ª edição e desta vez totalmente virtual em virtude da pandemia. Neste Arte Debater, teremos 3 convidados. O presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Isatir Botim Filho, a curadora da programação geral da feira, Lu Tomé, e a curadora e a coordenadora da programação infantil e juvenil da Feira do Livro, Sônia Zanqueta. Este é o Arte Debater que está entrando no ar. Presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Isatir Botim Filho. Primeiro, preciso perguntar como foi o desafio de tomar a decisão de fazer uma feira diferente em todos os sentidos, seja pela escolha do patrono, seja pela temática, seja pela forma como ela está sendo realizada, pela coragem de realizar uma feira com este formato. Então, a minha primeira pergunta é sobre a decisão, como foi essa decisão de fazer a feira desta forma? Caro amigo Luiz Gonzaga, realmente está sendo um desafio muito grande. A Feira do Livro de Porto Alegre, geralmente, seu planejamento demora cerca de 1 ano, né? Mal acaba uma feira, nós já partimos para a organização da feira do próximo ano. Esse ano foi diferente. Em meados de março, quando a pandemia chegou no Brasil, nós começamos a nos preocupar, porque, obviamente, teríamos que pensar num modelo diferente. Inicialmente pensamos um modelo híbrido, né, talvez com alguma presença na praça, dos vendedores, né, das bancas, e a parte da programação de forma remota, assim, online. Mas com a crise aumentando durante os meses de abril, maio, junho, julho, por aí fomos vendo que ficou cada vez mais difícil enfrentar e fazer uma atividade híbrida. Então, enfim, mudamos toda a programação e as bancas para um formato totalmente digital. E aí pensamos que seria muito difícil em fazer uma feira similar à que a gente fazia na praça, com toda aquela grandiosidade, aquele número enorme de eventos, né? E partimos para uma curadoria para fazer um trabalho mais específico, assim, mais direcionado, né, em que pudesse ser mais significativa na sua programação e uma quantidade mais reduzida de eventos, de forma que a gente pudesse transmitir isso de forma online sem muito conflito de atividades, né? E assim foi se pensando numa curadoria, nos temas muito atuais do momento, né? Ciência, pandemia, feminismo, racismo, esses temas que nos preocupam tanto, né? E são temas muito atuais. Aí se partiu para uma curadoria para pensar esses temas e logo após nós termos assim um formato de programação, uma programação já mais bem delineada, nós, a partir de algumas reuniões, começamos a observar que o patrono, sem dúvida, teria que conversar com essa programação para realmente ter um significado, né? E a feira não teria significado fazer uma feira com um patrono do modelo que nós vínhamos fazendo até então, né? Então as coisas mudaram e nós, com uma tentativa assim, de acompanhar essas mudanças, optamos por fazer após várias conversas, várias consultas aos ex-patronos, também aos patronos dos anos anteriores, né? Se optou por fazer a escolha dessa forma da diretoria, juntamente com os patronos dos anos anteriores. E assim chegou-se nesse formato aí totalmente online, com uma programação assim bem focada, com temas muito atuais e com essa escolha do patrono assim que realmente é uma feira que vai ficar para a história mesmo, uma feira histórica, tanto pelo seu primeiro
por ser a primeira feira online, né, totalmente online, como pela escolha do patrono também, porque eu acho que é um momento de reflexão, né? Eu acho que é um momento de virada nessa chave aí de novos comportamentos, assim, né? De a gente, como a gente deve pensar isso, né? Porque, né? Tem que ter um significado para isso. Então nós optamos para trazer a programação assim muito alinhada à figura do patrono. Minha segunda pergunta é exatamente sobre também, além dessas decisões, essas mudanças que houveram tanto na organização da feira, como também as mudanças de locais, novos parceiros, toda a questão técnica de transmissão e também as questões ligadas ao atendimento do interesse dos livreiros, né? A minha pergunta também é isso, questões técnicas de transmissão da parte, né, cultural, da programação, mas também o atendimento dos livreiros poderem fazer o seu e-commerce pela página da Feira do Livro. Quanto à organização do evento, depois da decisão, né, de termos tomado essa decisão de fazermos a feira online, começamos a pensar nos associados, né? A primeira questão, aliás, foram os associados. De que forma nós incluiríamos os associados nessa feira, né? De que forma? Aí começamos a observar que nem todos estavam conectados a essa nova transformação digital de redes sociais, de sites, né? Toda essa parte tecnológica em que avançamos tanto nesses 7, 8 meses de pandemia. Então, fizemos uma parceria inicialmente com o Sebrae, e o Sebrae, a partir de várias consultorias, consultamos os associados, né? Todos, a maioria, a adesão foi muito grande dos associados. Aí o Sebrae se dispôs a dar essa consultoria, né? São consultorias coletivas e consultorias individuais, a fim de apresentar, né, aos associados essas novas ferramentas digitais, uma série de questões também relacionadas a momentos de crise, né? Uma vez que várias livrarias e o comércio, de uma forma geral, ficou fechado durante alguns meses. Então, a partir dessa parceria do Sebrae, começamos a desenhar assim, esse formato dessa plataforma digital. E através de uma parceria com uma empresa comercial que faz sites, que faz alguns e-commerces, né, a um custo muito baixo, né? Conversamos com eles e fizemos uma parceria também com uma empresa que disponibilizou os e-commerce para uma grande parte dos associados que, enfim, se sentiram confortáveis, né, em participar nesse novo formato. Então, nós fomos fazendo algumas parcerias, né? Uma delas foi com essa empresa, Get Commerce, que enfim, propiciou, né, aos associados que não tinham site, que fizessem um site a um custo muito baixo, né, aos valores de mercado. Fizemos também com essa parceria do Sebrae, o Sebrae está dando toda essa visão geral assim, de como trabalhar através de comercializar, né, através das redes sociais, o Google Commerce, né, essa parte toda comercial que tem das redes sociais, de vender pelo Instagram, pelo Facebook e pelos sites, né? Então, o Sebrae está dando toda essa parte de consultoria. A empresa Get Commerce fez o site para alguns associados e fizemos uma parceria também com a Fábrica do Futuro, que já era uma parceira desde o ano passado, para fazer as transmissões, né, a partir da Fábrica do Futuro. Então, eles têm um potencial tecnológico muito grande, muito avançado, e resolvemos fazer essa parceria com eles para que se transmitisse, então, as atividades diretamente de lá. E assim foi se montando aí esse quebra-cabeça até chegarmos nessa plataforma, que hoje é uma plataforma onde tem toda a programação que vai ocorrer durante os 17 dias da feira, né? Juntamente com o e-commerce de todos os associados. E, além do mais, também pensamos lá, inicialmente, quando começamos a formatar essa feira, pensamos em fazer 3 atividades extras, que nós estamos chamando de aquecimento, em que seria possível, através dessas plataformas, dessas atividades extras, nós começarmos a familiarizar o público com o site, com a plataforma. E estamos tendo um sucesso muito
muito assim, estamos muito satisfeitos com o sucesso alcançado durante essas três atividades do aquecimento. Então, eu acredito que essa fórmula que nós achamos de fazer essa feira online, eu acho que a gente vai, sem dúvida, carregar ela para os próximos anos aí, vai ter condições de usar, se não toda a plataforma, né, boa parte dela, para que a gente possa alcançar outros locais, né, longe aqui do estado, longe da cidade de Porto Alegre, né, onde muitas vezes as pessoas não poderiam participar da feira, agora nesse novo formato podem assistir a programação, podem fazer compras através dos e-commerces dos associados. Então eu acho que é uma nova era que nós estamos entrando assim, nessa questão toda de estarmos todos juntos no mesmo ambiente virtual. Para finalizar, quero saber a expectativa do experiente presidente Izatir Botim Filho, que fez no ano passado a feira presencial, para esta feira virtual. Já os aqueces têm tido um público muito bom e a feira ganha um outro alcance, né? Eu quero que o senhor fale sobre essa expectativa deste início da feira na sexta-feira, dia 30. Sem dúvida, Luiz, as nossas expectativas são grandes. Esperamos assim alcançar um público grande. Esse formato online, né, permite isso. Sem dúvida, a feira também está trazendo autores que em outras ocasiões não poderiam participar devido à distância, devido ao custo de deslocamento e agenda, né? E agora nós estamos conseguindo fazer isso, né? Conseguindo a participação desses autores, principalmente os internacionais, né? Então eu acho que, eu acredito, né? Nossas expectativas são muito grandes. E, sem dúvida, esse legado vai ficar para as próximas feiras, né, onde a gente pode trabalhar esse modelo misto, né, com algumas programações aqui presenciais, algumas programações online, com autores de fora. E isso, sem dúvida, quando se fizer com autores daqui, também pode se transmitir para que as pessoas possam ter, que a feira tenha, né, essa visibilidade em outros locais. Então, eu acredito que essa feira realmente é uma feira que vai ficar marcada, né, por essa mudança, né, por termos alcançado, né, esse formato digital. A expectativa é grande, acredito que nós vamos ter muito sucesso. Curadora da programação geral da Feira do Livro, da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre. Lu Tomé, minha amiga, a primeira pergunta é sobre o desafio. Talvez seja, tu já participaste de vários eventos e várias atividades, mas eu quero que tu fale para nós do desafio de organizar uma Feira do Livro em um momento tão diferente, em um momento com premissas tão candentes e no momento que a programação, a questão temática e também as questões ligadas à pandemia e ao virtual são tão fortes. Eu queria que tu falasse primeiramente sobre este desafio desta curadoria. Oi, Gonzaguinha, muito bacana falar contigo. Então, eu acho que uma coisa que precisa ser ressaltada sobre essa questão do desafio é que não foi exatamente uma escolha da Feira do Livro. Eu tenho repetido muito e tenho dito que eu acho que a palavra que marca toda essa 66ª edição do evento é resiliência. Então, a Feira e a Câmara Rio-Grandense do Livro quiseram desde sempre manter, né, o seu compromisso com a saúde das pessoas, com todos os frequentadores, com os autores convidados, com toda a estrutura que é montada para o evento. Então, seria impossível, nesse cenário de pandemia, nós pensarmos numa realização presencial, em toda a estrutura e o esquema que era montado na feira, na Praça da Alfândega para a feira, e muito menos, né, a feira em praça aberta, um espaço público, convidando todas as pessoas a participar, seria muito impossível fazer medidas restritivas ou de qualquer tipo. As atividades, por outro lado, elas sempre
ao contrário das vendas, sempre foi determinado desde o início praticamente desse ano que elas seriam pela internet. Por conta, né, de aglomeração, isso mesmo nós sabíamos que não era possível. Então, acho que o primeiro grande desafio, o primeiro grande obstáculo foi pegar uma programação que sempre foi historicamente muito numerosa e muito, muito, muito diversa e transformar isso em algo mais conciso, mais coerente, mais em termos de conversa, voltado, obviamente, para o ambiente online. Porque uma conversa num palco, numa sala, ela tem um desenvolvimento, ela tem uma dinâmica que são muito distintas de quando se faz uma live, uma transmissão na internet. Então, a partir do momento em que se conseguiu, através de sistemas pungentes, essenciais, estabelecidos pela curadoria para esse ano, pegando o universo do livro, dentro de todo esse cenário mundial, né, que não só o mercado editorial está inserido, mas as nossas próprias vidas, né, sofreram alterações e mudanças por conta disso, se consegue fazer uma coisa muito mais qualitativa, mais interessante e também, né, pegando inclusive uma das bandeiras da programação, mais diversa. Eu acho que a meta foi transportar todo esse carinho, né, e todo esse significado que a feira presencial sempre teve para online, sem esquecer de colocar esses temas principais na roda do debate, trazendo autores de perfis diferentes para que isso também pudesse interessar leitores de perfis muito diversos. Então, é um quebra-cabeça gigante, mas que, né, que por conta desse senso de coletivo, que mesmo que a gente não enxergue muito ainda que ele exista, isso foi possível nesse ano completamente atípico de 2020. E ficou muito bacana, ficou muito relevante, porque daí pela primeira vez a Feira do Livro, né, como evento, ela dialoga com o que também está ao redor dela, ela traz o livro, né, para esse holofote. Isso que eu acho que é o destaque maior. A minha segunda pergunta é exatamente sobre esta configuração da programação. A programação tem alguns autores que nunca vieram presencialmente à feira, né? No caso de autores internacionais, e cito duas, Isabel Allende e a Rosa Monteiro, mas também alguns que também não são tão conhecidos, mas que também não vieram ou vieram em eventos mais paralelos. Queria que tu falasse dessas janelas abertas, nas janelas bem abertas, escancaradas para a praça, de mostrar os conteúdos de uma forma. A feira está mais econômica, está menor neste aspecto, mas muito mais concentrada e maior no sentido das vozes, do que está sendo, do que vai ser falado. Acho que a produção, né, dos eventos, das atividades em si, ela envolveu uma lógica que é bem própria de 2020. Então, o que nós queríamos? Nós queríamos fazer atividades que pudessem interessar o maior número de pessoas, isso era uma coisa. Segunda coisa, trazer nomes relevantes, inclusive do cenário da literatura mundial, o que também acabou acontecendo, e nós optamos por trazer mais autores e autoras de língua espanhola para facilitar, né, esse grande aprendizado, esse grande desafio que era nós levarmos a feira para online, com basicamente toda a equipe, né, da Câmara Rio-Grandense do Livro aprendendo como é que se faz isso. E, além disso, se tinha também a ideia de vencer os tópicos da curadoria. Então, nós precisávamos trazer, de alguma forma, escritores e escritoras que estivessem alinhados com esses temas, direto ou indiretamente. E eu acho que isso também se conseguiu. E, por último, e não menos importante, também é preciso pensar que num ano em que todos nós, né, ficamos em isolamento, ficamos dentro das nossas casas, ou, né,
com uma mobilidade mais restrita, essa coisa da cultura na internet, ela se movimentou bastante também, porque a cultura, né, ela é um setor que é muito flexível e ela é muito rápido para fazer essas adaptações. Então, o que aconteceu foi que muitas pessoas estavam fazendo lives e nós tivemos que, de alguma maneira, dar uma mesclada para garantir um ineditismo da Feira do Livro em termos de atividades. Então, não queríamos chamar pessoas que estavam fazendo lives direto, né, em muita profusão. Então, eu acho que todos esses fatores foi o que a gente acabou levando em consideração para fazer, né, o quebra-cabeça inteiro da programação. E eu acho que a gente conseguiu, em certa medida, até pelos retornos que a gente já está tendo, né, fazer essa alteração. E eu acho que da história da feira, o mais significativo, mas que justamente encontra uma defesa na curadoria, é que a gente, embora isso seja muito importante, nos nomes da programação, como historicamente na feira antes era feito, nós mudamos o estilo de sinopse de divulgação dos eventos para que, em primeiro lugar, dentro da obra, da trajetória de cada escritor, mostrasse esse tema geral, esse tema relevante que nós vamos desenvolver durante a transmissão. E eu acho que isso amplia, porque desperta o interesse de quem já conhece o leitor, mas possibilita que qualquer outra pessoa que não tenha nenhuma referência sobre quem seja aquela pessoa também possa, né, se interessar e possa chamar a atenção pelo tema. Então, eu acho que foram todas essas viradas de chave, pensando em internet, pensando em pandemia, pensando em todas as pessoas dentro de casa. Acho que a dinâmica dos eventos ela também está muito diferente. Eu faço reunião com todos os mediadores, a gente conversa, a gente debate antes das lives. Eu sei que eram encontros que antes, né, por conta do grande número de eventos, isso era impossível fazer na estrutura da feira, mas esse ano eu faço, porque a dinâmica na hora da transmissão ela é muito importante também para quem vai estar assistindo. Então, foi toda essa lógica, né, que foi aplicada, e é isso que a gente vai começar a ver agora a partir do dia 30 de outubro. Normalmente, nas programações da feira, a gente não fala do cunho pessoal, né, das pessoas que estão envolvidas, mas como tu és uma curadora, né, recente na Feira do Livro e que vem de outras vertentes, né, de trabalho com edição, produção de conteúdo, com eventos, né, como Fronteiras e outros eventos lá atrás ligados à literatura, eu queria que tu desse algumas preferências pessoais se tu fosse público, né, para assistir nessa feira. Alguns, é como se tu desse alguns destaques, né, desta feira. Eu sei que são muitos eventos e que é difícil, quando a gente tem um filho, é difícil dizer qual filho que a gente gosta mais, né? Então, Gonzaguinha, eu acho que durante a transmissão do Mário Sérgio Cortella, eu acabei recebendo um comentário que, para mim, foi o meu elogio mais representativo, né? Foi o que eu mais acolhi em relação a esse meu trabalho esse ano na feira, que foi o seguinte: o mediador, o professor de literatura Flávio Azevedo, disse que analisou a programação e ele achou muito interessante, porque justamente ele achou uma mescla de profundidade e de popularidade. E foi isso que eu tentei o tempo inteiro fazer. Então, como é que eu vou te dizer? Se eu tivesse que sentar e fazer uma escalação de escritores e de escritoras da feira da Lu Tomé, ela seria completamente diferente. Então, eu acho que um evento da relevância, né, do alcance que a Feira do Livro tem, eu tenho que pensar, e isso eu pensei, sempre mantive isso muito aceso, de que as pessoas que vão participar, elas são completamente diferentes de mim. Talvez elas não tenham nenhuma proximidade, talvez elas tenham muitas similaridades. Então, claro que, né, nesse filho que tu mencionaste, que foi construído nesse 2020 na programação, eu tenho muitos escritores e escritoras que estão participando, que eu gosto, que eu admiro. Tomei o cuidado também nessa edição para não colocar nenhum amigo próximo. Isso foi uma escolha minha desde o início, porque eu acho que eu
eu deveria marcar e eu ia fazer tantas alterações que eu não queria que outras coisas entrassem em julgamento que não fosse, né, o meu trabalho, o meu planejamento e tudo que eu idealizei para essa feira. Mas eu acho que eu tentei pensar em coisas diferentes, por exemplo, eu preciso trazer alguém que foque mais na questão da terceira idade, então nós convidamos a Miriam Goldenberg. Eu quero trazer alguém que seja muito importante para a área LGBTQIA+, então nós convidamos o James Green. Além disso, nós fizemos convites para muitos autores e muitas autoras negras, isso era uma das outras metas, e além disso, assim, colocar todas essas pessoas de uma forma orgânica na programação, que elas não ficassem tão separadas, que todos falassem sobre livros, que todos falassem sobre literatura, que não falassem sobre seus próprios nichos, que não existissem guetos em relação à programação. Então, essa, né, foi outro penso, mas assim, fiquei muito feliz, muito mesmo, com o aceite, o acordo da Isabel Allende. Gostei muito, né, de contar com a participação da Rosa Monteiro e do Javier Moro, que também é um autor que eu já li muitos livros, e eu acho que, assim, de coração mesmo, talvez, né, as autoras que mais se aproximem até do estilo de literatura que eu gosto, que eu estou muito curiosa para ouvir. Na realidade, são 3 autoras, a Patrícia Mello, a escritora brasileira, e as escritoras argentinas Mariana Enríquez e Ariana Arvix. Eu acho que, para mim, né, do meu coração, os destaques são esses, mas tudo foi pensado para funcionar de um grupo, não exatamente para a curadora, nem para ninguém que a curadora conhece, mas para esse conjunto imenso, né, que se chama frequentadores da Feira do Livro, que ele é o mais diverso, diferente e múltiplo possível. Para fechar, a pergunta mais óbvia da expectativa deste tipo de feira, diferente, virtual, mas que vai congregar todo mundo, vai ampliar seu alcance, né? Porque muitas mesas na Feira do Livro presencial, muitas mesas tinham no máximo 200, 300 pessoas, e agora milhares de pessoas vão poder estar atentas à feira, ganhando a universalidade como todas as feiras, mas a nossa Feira do Livro é muito gigante, é muito grande, e eu quero que tu fale da expectativa desta universalização da Feira do Livro. Eu acho que, né, num primeiro olhar, o que se enxerga em relação a essa transposição da feira para online é o ganho, né, da imagem institucional que o evento já está tendo, né? Isso é inegável, de pessoas de todo o Brasil, que antes talvez soubessem que existisse uma feira, mas que agora, de uma certa forma, estão mais conectados com o evento, né? Assim como todos nós, porto-alegrenses, já somos. Então, esse que eu acho que é a primeira coisa a se destacar. A segunda é que tem muita gente até falando do caráter, eu vi algumas pessoas questionando, justamente quando se faz, né, essa alteração histórica de escolher o Jefferson Tenório como patrono, é justamente uma feira que é online, que não tem a praça. Sim, nós perdemos o espaço geográfico, né, nesse ano por escolha e por necessidade, mas o que também o pessoal não está pensando é que pela primeira vez na trajetória inteira de 66 edições do evento, vai existir um registro completo e total de todas as atividades. Isso nunca aconteceu antes. E isso daí é o terceiro ponto, né, a se ressaltar. Tem muitas pessoas a gente já sentiu isso nas lives da programação de aquecimento, muitas pessoas assistindo na hora, enviando perguntas, a gente recebe muita interação durante as atividades, isso é muito bacana, mas também existe aquela programação da pessoa que sabe que se não conseguir assistir às 19h30, essa live vai ficar depois e ela vai poder assistir no momento em que for mais conveniente, mais seguro, mais confortável. Então, as lives que já foram ao ar, elas já tiveram um número muito bom de participantes, que inclusive ultrapassa a capacidade de muitas salas físicas que a feira contava antes, mas ao longo, né, que vão se passando os dias, e agora se passaram já semanas desde que a gente fez a primeira live de aquecimento,
as visualizações continuam, as interações continuam, o pessoal continua a reverberar essa programação por muito mais tempo, não só, né, no período em que supostamente, né, aconteceu a transmissão ao vivo. Então, eu acho que isso é uma quebra de paradigma muito grande, não só para a feira, mas para todo mundo que também está acostumado a frequentar o evento. E retomando, né, o pensamento a respeito do Jefferson Tenório, eu acho que na história do evento não vai existir, talvez, nenhum outro patronato que seja tão registrado, que fique tão na memória e que seja, inclusive, tão mencionado em todas as atividades que vão acontecer. Ontem, por exemplo, na conversa do Mário Sérgio Cortella com o professor Flávio Azevedo, isso já foi dito, foi uma das questões que eles discutiram. Então, eu acho que essa relevância não se perde, a gente acaba só crescendo, né? A Feira do Livro está crescendo muito, está aprendendo muito. É como se, né, mesmo sendo uma senhora sexagenária, ela finalmente pôde abrir uma janela e ver que tem todo um mundo ao redor, que ela também pode se integrar a isso, mesmo tendo raízes, né, junto com os jacarandás e com os flamboyantes da Praça da Alfândega, mas ela pode jogar o olhar dela para mais longe, pode debater temas relevantes, pode ser vista em muitos lugares do Brasil e do mundo. Eu acho que esse é o grande legado que a feira vai ganhar e vai levar adiante, e que todo mundo, né, que gosta, que curte e que aprecia o evento também vai poder colher novas coisas ao longo dos próximos anos. Então, acho que essa é a nossa grande conquista em 2020, em termos de Feira do Livro. Para fechar mesmo, quero que tu faça um convite para que as pessoas no dia 30 se liguem e fiquem vidradas na frente do feiradolivropoa.com.br e de todas as atividades. Um abraço. Então, eu convido a todos para que participem do nosso primeiro dia, então, de transmissões da programação oficial da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre. Vai acontecer nos canais, né, que nós já estamos divulgando, desde as atividades de aquecimento, então o site da Feira do Livro, que é feiradolivropoa.com.br, e também nas redes sociais do projeto. No dia 30 de outubro, começa essa festa com a cerimônia de abertura, né, que vai contar com a participação da ex-patrona Marô Barbieri, com a participação do novo patrono Jefferson Tenório, com representantes da diretoria da Câmara Rio-Grandense do Livro e também de algumas outras autoridades, para que a gente possa fazer, né, esse primeiro passo na direção da grande festa online que a gente vai fazer. E depois disso, claro, então daí convite especialíssimo para todo mundo que quiser assistir. Às 19h30 acontece a primeira atividade mesmo da programação geral dessa edição, com a participação da escritora chilena Isabel Allende. Nós já estamos, né, todos prontos. Vai acontecer já no cenário, no estúdio oficial dessa edição da feira, lá na Fábrica do Futuro. Então, é uma coisa muito bacana, com projeções, com toda a interatividade que essa edição pode ter. Então, convidamos todos vocês para participar desse dia 30 e também, né, para seguirem com a gente ao longo dessas quase 2 semanas e meia que nós temos pela frente de programação. Vai ser muito legal contar com todos vocês nessas janelas, né, que cada um está abrindo para a programação da nossa querida Feira do Livro. Um abraço e fica o meu convite. Sônia Zanqueta, gostaria de saber quais foram as mudanças da programação infantil, infanto-juvenil e juvenil da feira em relação ao ano passado e principalmente essas mudanças virtuais, os prós e os contras desta mudança para a feira virtual. Outra pergunta para a Sônia Zanqueta, que tem a ver com a primeira pergunta, é a questão de uma egrégora que se cria em torno dessa área infantil e juvenil
sempre em outras entrevistas, Sônia nos fala que tem a vontade de todos participarem, a Feira do Livro é uma referência, e eu queria saber como funcionou neste tipo de feira, nesta feira diferente, híbrida, virtual, como funcionou essa questão dos arranjos para as pessoas participarem, para ter uma maior participação. Oi, menino, tudo bem? Bom, quando me falaram que a feira seria online, primeiro eu levei um susto, porque eu estou acostumada com aquela torrente de crianças que vem de todos os lados, que chegam nos ônibus da feira, nos trens da Transurb, em ônibus locados pelas escolas mais distantes, né? Mas depois, bom, é um desafio, vamos enfrentá-lo, porque é a feira possível este ano, né? Algumas surpresas, assim, eu estou encantada com a vontade de... nós tínhamos professores de localidades mais distantes que entravam em contato, conversavam muito, eventualmente algum deles vinha para atividades na feira ou para as formações oferecidas pela Câmara do Livro durante o ano, mas tinham muita dificuldade de trazer seus alunos. Se bem que há professores muito valentes, muito determinados, que vêm de Alegrete, de Uruguaiana, até de Santa Catarina. Nós temos um professor que tem trazido turmas de Santa Catarina. E isso é maravilhoso. Há professores muito motivados, muito apaixonados pela questão da leitura, né? Então, por um lado, essa questão de se abrir essa possibilidade desses professores, dessas turmas de localidades distantes participarem. E nós temos esse ano na mobilização, aí eu já entro um pouco na segunda pergunta, na mobilização das escolas, a Noia Kern, que é muito qualificada, uma professora de literatura sensacional, né? E que está desde agosto entrando em contato com todos os professores e escolas e secretarias que costumam se envolver com a feira e também com muitas outras, né? Ela está, assim, incessantemente respondendo perguntas de professores, e isso é o êxito da área infantil, é esse contato direto, né, que faz com que esses professores se sintam tomados em conta e tenham vontade de participar, e eu acho apaixonante esse trabalho que a Noia está fazendo. Outra vantagem do online é podermos trazer alguns convidados. Eu coordeno, além da área infantil e juvenil, a programação para mediadores de leitura, que são bibliotecários, professores e outros, né? Esse ano, no 9º Seminário Internacional de Bibliotecas, nós teremos a Silvia Castrillon, da Colômbia, que é uma bibliotecária e escritora, livreira também, que tem tudo a ver com essa nova política de leitura que tem tanto êxito na Colômbia, né? A Colômbia teve uma grande transformação nos últimos anos que tem muito a ver com os investimentos feitos, em investimentos acertados, né? Nas áreas da educação e da cultura, e com muito destaque, com muita ênfase na área da leitura. E a Silvia Castrillon, eu acho que é Castrillon, na Colômbia eles falam assim, a Silvia tem um livro editado pela Pulo do Gato aqui no Brasil, que é o Direito de Ler e de Escrever, e esse será o tema do seminário. Para saber mais de seminários, se tu quiseres, eu te passo contato da Luciana Kramer-Miller, que é presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia. É um evento para o qual temos vários parceiros, né? O Conselho, a Associação Rio Grandense de Bibliotecários, a Beabá, que é a rede de bibliotecas comunitárias no Rio Grande do Sul, etc. De Portugal, nós temos a Margarida Botelho, que é uma grande ilustradora, que vai participar de 2 mesas que nós teremos focadas na questão da literatura infantil e juvenil. Além dela, vários outros especialistas, um que é muito importante, que é o Peter Ossagai, que é brasileiro, né? Mas vai ser uma presença bem forte nesse evento, né? Para encerrar, uma pergunta sobre os convidados à feira, quem tu destacas. Na coletiva tu disseste que alguns convidados não eram possíveis presenciais em outros momentos, né? Então, falar dos convidados, falar da programação e qual o sentimento de estar organizando uma feira desta forma mas, ao mesmo tempo, tão significativa como parece que vai ser a Feira do Livro em sua 66ª edição.
Na programação infantil juvenil, estou muito contente de podermos ter esse ano a Kissã de Oliveira, que tentamos no ano passado, não foi possível, e também a Eliana Potiguara, que a gente vinha tentando trazer. Então, são duas autoras assim muito importantes, a Eliana Potiguara, da literatura indígena, né? E a Kissã é uma autora que tem cujas obras têm, eu diria que são de temática afro-brasileira, mas se tu quiseres eu te mando informações, é uma autora bem importante. Uma coisa simpática é que o colégio La Salle Pontos Pobres vai participar em pleno assim, da live dela, porque eles gostaram tanto das obras da Kissã quando trabalharam na escola, que a biblioteca da escola leva o nome da Kissã de Oliveira. Nós tínhamos selecionado, a programação da área infantil tem desde 2002 uma comissão curadora. Isso foi criado lá em 2002 em função dos programas de leitura com os quais começamos a nos envolver, né? E ficou. Essa curadoria é feita pelo Núcleo de Formação de Mediadores da Leitura, que é constituído por 2 professoras de literatura, uma ilustradora, uma contadora de histórias e uma bibliotecária. Esse pessoal lê todas as obras dos autores que nós não conhecemos, os autores novos. Então, a seleção dos nomes dos novos autores, dos que nunca vieram, é feita a partir dessa análise de obras. Isso se dá lá entre fevereiro e março. Quando começou a pandemia, nós tínhamos 61 autores selecionados. E nós temos trazido, temos contado com entre 60, 70, até já houve caso de termos 80 autores na feira. Nós selecionamos um determinado número e depois, em agosto, quando se dão as inscrições dos autógrafos, a gente descobre, poxa, o Ziraldo vem, o fulano vem, alguns autores que são importantes também a gente termina convidando. Então, houve uma redução no número dos autores, mas eu imagino que nós vamos ter uma capacidade de atendimento muito maior, porque o maior espaço que nós temos na praça, na programação da área infantil e juvenil, é o Teatro Carlos Urbim, que tem a capacidade para 350 pessoas. E com o formato online, esperamos atingir um público muito maior. Nós tivemos este ano, na programação prévia da feira, um projeto novo chamado Partiu Feira do Livro, que, na verdade, é uma contrapartida do projeto Lei Rouanet, realizado, portanto, com recursos próprios da Câmara do Livro, que foi muito interessante. Houve 3 formações para mediadores da leitura, focadas na literatura popular, né? Na presença da literatura na cultura popular. E então, essa atividade foi direcionada a mediadores da leitura e, paralelamente, foram gravadas 7 contações de histórias do autor Ricardo Azevedo, que é um ícone nesta área do resgate dos contos populares, né? Então, essas histórias foram gravadas pela Bárbara Catarina e pelo Jairo Klein e Adriane Azevedo, que são da equipe da feira, né? E foram enviadas para várias secretarias de educação e professores que pediram também, porque elas iniciavam sempre com um convite para a visita à feira e com uma explicação sobre o que são os contos populares, o que é a cultura popular e a presença da literatura nesse tipo de cultura, né? Então, nós tivemos um retorno assim, bem legal das escolas. Nós tivemos uma vez mais, que terminou nos últimos dias, o Tessituras, que é um curso de extensão universitário focado na formação de mediadores para programas de leitura. O Tessituras habitualmente ocorre entre março e agosto, em encontros quinzenais. Este ano, em função da pandemia, ele teve que começar em setembro. Mas nós tivemos 250 participantes e uma participação assim, muito ativa desse pessoal. Muitos deles se inscreveram para um encontro de práticas de mediação de leitores literários que ocorrerá na feira, sob a coordenação da professora Ana Paula Secato, que esteve 15 anos na nossa equipe e agora a nossa parceira
no Instituto Federal, porque ela passou a lecionar no Instituto Federal. Então, nós temos várias atividades ao longo do ano e durante a feira para este público, né? E muitas atividades também em escolas que têm essa culminância na feira. E isso é o que faz o trabalho ser produtivo, né? Os encontros com autores serem produtivos. Nós fazemos sempre o agendamento escolar a partir de agosto. Esse ano não é necessário agendamento, mas houve toda essa mobilização através da Noia, e eu também, em contato com muita gente, para motivar as escolas a promoverem a leitura prévia dos autores convidados. E há escolas que enviaram as contações de histórias, informações, através do sistema pelo qual os meninos acessam as aulas, né? Então, a nossa expectativa é que as crianças, que os alunos participem dessa programação com o mesmo entusiasmo que tem tido nas atividades. Os autores aqui do Rio Grande do Sul vão ter suas lives gravadas na Fábrica do Futuro, onde teremos a Adriana Azevedo, que é uma atriz muito bacana, que é apresentadora e mediadora do Teatro Carlos Urbim, e ela vai estar lá para fazer esse mesmo papel, porque essas lives terão a possibilidade de interação com o público. E os autores de fora também estão sendo orientados, eles vão receber o sinal para entrar, e também no caso deles vai haver essa possibilidade de interação do público. E nós temos também na nossa programação, já houve 4 contações de histórias na programação no aquecimento da feira, e agora teremos mais 20. Quase todas elas de autores que estavam naquela nossa lista inicial e que lamentavelmente não poderão estar este ano pela redução da programação e em função também da redução do orçamento, que foi um ano muito difícil. Mesmo assim, eu acho que a programação está muito rica. Nós temos um grande encontro sobre leitura promovido pela UERGS. Temos essas mesas que se chama Traçando Histórias, conversa sobre literatura infantil e juvenil. Temos um encontro de influenciadores literários, que é coordenado já há alguns anos por 2 canais do YouTube, que trabalham com essa questão de dicas sobre literatura, né? Reúnem na feira, eles reúnem um público de mais de 200 pessoas, de booktubers, youtubers, blogueiros, então eu acho que a programação está bem bacaninha. Temos várias atividades da Petrobras, que é o patrocinador da área infantil juvenil, que volta a ser, porque esteve fora da área infantil juvenil ultimamente, ao menos na condição de patrocinador da área, né? E nós vamos ter, entre outras atividades da Petrobras, um concerto gravado num teatro especialmente para a feira. Eles vão nos mandar a live do concerto. Olha, entre os convidados, há vários nomes muito bons. Aqui o Sande Oliveira, que eu já tinha mencionado, né? O Iaguaré Yaman, que esteve o ano passado, ele está voltando a pedido dos professores, dos alunos. Ele é interessantíssimo, ele mora lá à beira do rio Abacaxis, que fica lá nas bandas de Parintins, no meio da Amazônia, né? E temos o Otávio Júnior, de Pernambuco. Temos a Lenice Gomes, que é fabulosa, porque ela é uma pessoa que resgata histórias da cultura popular, que trabalha com parlendas, adivinhas, trava-línguas. E de Minas temos a Beatriz Mirra, que além de escritora é uma grandíssima contadora de história. Em São Paulo, entre outros, temos a Selma Maria e José Santos, que se apresentam juntos. A Selma Maria é uma autora muito inventiva, ela sempre vem com ideias novas, projetos novos, as crianças têm fascínio por eles, né? A Marta Lagarta também é uma autora muito, muito interessante, que as crianças adoram, e ela vem sempre a pedido, porque todas as vezes que ela vem, os professores me pedem, por favor, tragam de novo. Então, esse ano a gente trouxe a Marta Lagarta a pedido das escolas. Forma muitos autores maravilhosos aqui do Sul, né? O André Neves, Celso Sisto, o Antônio Chimeneca, Simone Saueresig, a Gláucia de Souza, etc.
O Arte Debater apresentou a Feira do Livro com estes 3 convidados: Isatir Botim Filho, Lu Tomé e Sônia Zanqueta. O programa foi apresentado por Luiz Gonzaga Lopes, com a técnica de Aleph Alencar.